Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um videozinho sobre edital, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, a gente havia falado um pouquinho sobre a fase interna e a fase externa, que é o momento da publicação do edital. E agora falaremos dos esclarecimentos e da impugnação. Então, quando você recebe um edital, você empresa, e verifica que aquele edital está obscuro, ou está em sentido dúbio, em que você não entende muito bem alguma coisa ou outra, ou a descrição do objeto não está clara, ou tem especificações que de repente nem existam, você tem o direito de pedir esclarecimentos, que nada mais é do que a formalização da sua dúvida para que o órgão responda antes da licitação, e aí você tenha condições de se determinar quanto à participação ou não do certame. Esse pedido de esclarecimento ele deve ser realizado com no mínimo 3 dias antes da execução do certame ou da sessão pública. Já no caso de você analisar um edital e verificar que lá existem algumas restrições, algumas exigências ou alguma disposição que seja ilegal, que esteja afrontando a Lei 866, ou a 10.520, a 5450, alguma coisa que seja contrária à lei e que esteja inviabilizando a sua participação, e para acontecer isso não é muito complicado não, ok, pessoal? Eu estou citando as leis, as legislações referentes, mas na verdade, se você tem ali no edital, sendo de maneira bem simples, tá? Para que todos tenham a condição de entender perfeitamente isso. Se você verificar que existe naquele edital alguma disposição que seja meramente restritiva de competitividade, ou seja, é alguma coisa ali que a sua empresa não possa participar, mas que aquilo não mude em nada no tipo de contratação, no tipo de serviço, no tipo de material. Essa disposição, de cara, já possui grande indício de ser ilegal por estar restringindo a sua participação e dessa forma afetando o princípio máximo das licitações, que é a competitividade. Então, e a competitividade deve estar inserida em todas as licitações, porque esse é o princípio básico. Para que você tenha a melhor contratação possível, a contratação mais vantajosa, não tem como você fazer com uma empresa só disputando, nem com duas. Você tem que ter o maior número possível. Então, a partir desse momento em que você verificou essa condição, você tem esse direito de fazer uma impugnação. E o prazo da impugnação, diferente do esclarecimento, que são 3 dias, a impugnação pode ser feita em até 2 dias antes da licitação, da sessão pública. E aí você, obviamente, que ela não pode ser uma ligação telefônica, você tem que formalizar essa sua impugnação, colocando, se preciso, até os seus termos técnicos, a sua doutrina, mostrando a ilegalidade daquilo que você está alegando. Não basta tão somente falar, eu não vou, senhor pregoeiro, esse edital aqui tem tal disposição e eu não consigo participar, então é ilegal. Obviamente que se você fizer isso, você tem grande chance de ter insucesso no seu pleito, né? O pedido de impugnação, diferente do esclarecimento, que pode ser algo um pouco mais informal, o pedido de impugnação deve realmente trazer argumentos, se possível, até jurídicos, para que você comprove que mesmo o edital tendo passado por uma assessoria jurídica, por um parecer jurídico, ele ainda está eivado de ilegalidade, ok? Então, isso é muito importante vocês terem em mente essa dica, porque ela realmente muda o contorno de uma licitação e muitas vezes a empresa que não conhece isso, ela verifica a primeira dificuldade, a primeira disposição que ela não tenha, ela simplesmente deixa passar uma oportunidade que poderia ser muito importante para ela, ok? Então, vamos seguindo. Mais um detalhe importante sobre o pedido de impugnação. Eu falei que a impugnação, você pode fazê-la com até 2 dias antes do certame. Agora, a Lei 866, ela permite que qualquer cidadão, ainda que não seja licitante, que não esteja interessado, qualquer cidadão possa impugnar também o edital, se o fizer com até 5 dias antes da realização da sessão pública, ok? Essa disposição encontra-se tão somente na Lei 866. Já para a Lei do Pregão, que é a 10.520, temos os decretos 5450, enfim, não falam nada a respeito. Mas, normalmente, existe um tratamento de analogia nessas legislações licitatórias
que acabam permitindo que você possa usar um pouquinho da Lei 866, um pouquinho da 10.520. Então, de forma geral, acaba sendo bem aceito para os órgãos públicos a utilização de determinadas disposições contidas em leis, tanto na 866, que é mais para concorrência, tomada de preço e convite, como para a 10.520, que é mais para o pregão. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho agora do que tem que ter num edital. Então, no edital de licitação, como eu já falei, ele possui as regras principais da disputa. E, além disso, ele possui toda a sequência de atos que vão ser realizados. E o que tem de importante? Bom, o edital ele deve trazer, por exemplo, o preâmbulo, que são as informações da data, quando vai ser realizado, como vai ser realizada a disputa. Ele deve trazer as condições de participação, a quem que pode participar. Ele é exclusivo para micro e pequenas empresas? Pode participar a empresa que tem algum problema, que esteja com alguma dívida, que pode ter falência, pode participar cooperativa. Então, vão ter as condições de participação. Além disso, vamos ter o objeto que vai ser adquirido, vamos ter a sequência de atos, vamos ter o tipo de licitação. O que é o tipo? Vocês lembram? Tipo, como a gente já falou num dos nossos vídeos, é o menor preço, a melhor técnica e preço e o maior lance ou oferta. Então isso tem que estar bem expresso no nosso edital. Vai estar falando se o certame vai ser realizado de forma eletrônica ou presencial. E se for presencial, onde que vai ser o local, como vai ser a entrega dos envelopes, como devem ser elaborados os envelopes, quais serão as regras daquele procedimento, quais serão as sanções no caso de uma inexecução, no caso da empresa atrasar a entrega ou a prestação do serviço. Enfim, o edital vai trazer todas as regras. Aqueles que têm o costume de ler o edital em sua íntegra, certamente aprendem muito rápido a matéria, porque o conteúdo que lá existe, basicamente, se repete em todos os certames. Claro, se você estiver falando de uma concorrência, vai ser igual a uma outra concorrência, com as devidas particularidades de cada certame, porque, como eu falei, se for um certame de menor preço, vai ser um edital um pouco mais simples. Se for melhor técnica, mais complexo. Técnica e preço, ainda mais complexo. Então, de modo geral, a gente tem a repetição de muitas das disposições, por exemplo, sanções. As sanções, elas se encontram ali num artigo específico da 866. Se for na 10.520, também é um artigo específico. Então, na 866, vamos estar trabalhando com o artigo 87, na 10.520, com o artigo 7º. Mas é basicamente uma repetição, ok? Então, de maneira que se você ler ali os 10 primeiros editais, basicamente você só precisa ler o termo de referência dos próximos editais para poder fazer a participação, basicamente, tá? Aí vocês estão me perguntando, termo de referência, o que é isso? O termo de referência, eu creio que é a parte principal do edital. Por quê? É o termo de referência, que alguns chamam também, e pode ser classificado como memorial descritivo, é onde encontra-se exatamente tudo aquilo que o órgão quer adquirir. O termo de referência é aquela tabela onde mostra o objeto com todas as suas particularidades, os seus detalhes, as suas especificações, para que o licitante, o proponente, nesse primeiro momento, ele se decida se aquilo o interessa ou se ele tem condições ou não de fornecer o que está ali no termo de referência. E o termo de referência digamos que é o principal alvo de manifestações por parte dos concorrentes, porque normalmente no termo de referência que a gente verifica que aquele objeto que o órgão está querendo adquirir, ou aquele serviço, ele se encontra disposto de forma a restringir a competitividade, lembra que nós já falamos? Ou então as características daquele bem que o órgão quer adquirir só levam a uma marca específica. E aí a gente sabe que a lei de licitações não permite que haja o direcionamento para determinada marca, porque isso reduz muito o mercado. E reduzindo o mercado, a gente reduz o que a gente tinha falado? A competitividade. Então os tribunais de contas são pacíficos nessa questão, e é uma questão que já está tão batida que dificilmente um órgão público acaba colocando alguma especificação que só jogue para uma marca. Só que, ainda que seja difícil, ainda acaba ocorrendo. Porque, às vezes, um determinado órgão público, ele precisa adquirir, por exemplo, um exemplo para vocês entenderem, um bebedouro industrial. Aí, algum no setor pediu um bebedouro industrial. Porém, eu não entendo nada de bebedouro industrial. Eu sou o departamento de compras.
Aí o que eu faço? Eu vou levantar os orçamentos no mercado. E quando eu vou levantar os orçamentos, eu peço para as empresas que vão orçar esses produtos me darem o descritivo. E aí, se eu não fui diligente o suficiente, eu posso eventualmente pegar um descritivo e jogar no termo de referência e não colocar marca nenhuma. Porém, esse descritivo, quando for colocado, lançado no Google, ele vai levar a tão somente aquela marca específica. E aí nasce o direito aos concorrentes que verificarem essa situação a impugnarem o edital, mostrando que aquelas características só levam a determinada marca. Agora, existe uma ressalva, e é importante vocês entenderem também, e vai de brinde essa informação. Quando o produto a ser adquirido, ele comporta, ele possui uma justificativa do tipo, essa marca que eu estou indicando precisa ser essa, porque é para fins de padronização. Por exemplo, tinta. O órgão público possui uma tinta específica, uma cor específica, de uma marca específica, coral, souvenir. Quando ele for comprar para pintar uma parede específica, ele não pode comprar uma marca diferente porque vai dar, obviamente, uma diferença de tonalidade. Então ele justifica isso no edital, dizendo a sua necessidade dessa marca. Também outro exemplo, para deixar a aula bem bonita, vocês podem analisar quando o órgão público compra cartuchos de impressora. Vamos supor que o órgão público acabou de trocar todas as impressoras. Aí começa a acabar a tinta, aí o que ele faz? Ele vai lá e vai contratar, vai comprar cartuchos. E aí entra um monte de empresa querendo oferecer cartucho remanufaturado, que é mais barato, tem mais chance de sair. No entanto, o órgão público não aceita e diz que só vai comprar original. E baseia essa justificativa na questão da garantia das impressoras, o que é extremamente razoável, né? Então, só para vocês entenderem que toda regrinha tem a sua exceção. E ainda assim, quando for caso de direcionamento de marca, é importante que vocês analisem a justificativa do órgão para esse direcionamento. Vou dizer para vocês que na maioria dos casos, o edital ele está ilegal, tá? Na maioria dos casos. Agora, é importante que vocês analisem, né? Todo edital, no termo de referência, tem a sua justificativa. E aí vocês vão lá e verificam se existe alguma informação que explique esse direcionamento de marca. Se não houver, vocês façam a impugnação. E para completar, os editais também costumam trazer o contrato, a minuta do contrato, que também lá vocês podem observar muitas informações. É a minuta do contrato que será realizado, que será firmado no caso da contratação ser realizada com a sua empresa. Então, é nada mais importante do que vocês também analisarem o conteúdo daquelas cláusulas. Ok, pessoal? Então, o nosso vidinho já ficou um pouquinho comprido. Era isso que eu tinha falado para vocês sobre edital. Espero que tenham gostado. Espero mais uma vez que quem não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscrevam para que vocês possam ser notificados dos nossos próximos vídeos. Deem o joinha e comentem com seus amigos. Ok? Em breve nos veremos novamente. Grande abraço a todos. Obrigado.